Nós continuamos a examinar o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos examinar os versos 26 a 34 e o título ou o tema da mensagem é o seguinte: Parábolas das sementes. Na realidade, você não vai encontrar essa expressão em lugar nenhum das Escrituras, mas é porque nós temos aqui duas parábolas e queremos nos deter em uma e depois na outra. A primeira parábola é a parábola da semente e nós a encontramos em Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. Aliás, vamos ler o texto, porque vai ficar mais adequado, mais coerente ler o texto todo. 4:29. Aliás, começando 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. E disse mais: com que podemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Esse é o trecho no qual queremos nos deter nesta noite. Muito bem. Então, a primeira parábola é a parábola da semente, nos versos 26 e 29 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. O texto começa dizendo: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Anteriormente, nós já vimos em Marcos 4,14, nesse mesmo capítulo, que Jesus, ao contar a parábola do semeador, ele disse assim: o semeador semeia a palavra. Então nós ficamos sabendo que quando Jesus falou da semente, ele estava se referindo à palavra. Lucas 8,11 é muito mais específico, ele diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quem é o semeador? Primariamente é Jesus Cristo. É Ele que lança a semente. Mas depois todos nós que somos seus discípulos, quando fazemos a mesma coisa que Ele fez e ensinou seus discípulos a fazer. Então a semente é a palavra de Deus. O semeador, Jesus, e aqueles que seguem as suas pisadas e fazem o mesmo que ele fez. Mas Jesus continuou dizendo que, assim como um agricultor lança na terra a semente, e depois ele disse, ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Eu não sei de você, mas quando eu era criança, se não me engano, essa foi a experiência que eu vivi no ensino, naquela época era chamado curso primário, eu não sei em que altura, mas eu sei que a professora nos instruiu numa aula que era chamada de ciências,
Então, nós deveríamos pegar um grão de feijão, deveríamos envolvê-lo num algodão, colocá-lo dentro de um vidro com a tampa aberta, aliás, sem tampa, né? E devíamos manter aquele algodão umedecido e que nós aguardássemos o que ia acontecer. E nós, os alunos, tivemos todos a oportunidade de ver o que realmente é maravilhoso aos nossos olhos, é ver que daquela semente vai brotar um caule que vai crescer e, enfim, vai se tornar um pé de feijão. Eu não me lembro se por um dia ou outro, ou se levou 2, 3, ou quantos dias foram necessários para que isso aconteça. Alguém aqui sabe quanto tempo demora? Eu não sei, nem sei se essa experiência ainda é feita hoje nas escolas. Mas o fato é que a semente brotou, um caule que começou logo a crescer. Isso foi, para mim, uma experiência marcante, por isso que eu estou citando aqui, nunca me esqueci dessa experiência. Pode parecer uma coisa tola, mas para mim não foi. Nós sabemos como acontece, nós não sabemos como acontece e por que acontece do ponto de vista puramente humano, mas os biólogos têm respostas, os cientistas têm respostas, mas é algo que não sabemos explicar. Pelo menos quem vê não tem nenhuma explicação. Essa maravilha não é algo que quem planta sabe como acontece. Só sabe que acontece. Só sabe que em plantando dá fruto, a semente germina. Jesus disse que, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte aí significa que o fruto bonitinho, o grão inteirinho, como ele está, ele só pode dar fruto se ele morrer. E quando ele cai na terra, literalmente, ele deixa de ser aquele grão como ele era intacto, redondinho, bonitinho, e ele se desfaz e vem depois a se multiplicar. Mas Jesus falou de algo semelhante que acontece também aliás, não foi Jesus. Mais adiante eu vou falar sobre o que Jesus falou. O livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versos 5 e 6, fala de algo semelhante que acontece com a formação de um bebê no ventre materno. O texto diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, faça a sua parte e deixe o restante com Deus. Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de solos diferentes, onde a mesma semente é lançada. Os solos representam os vários tipos de pessoas e como elas reagem quando a palavra de Deus lhes é ministrada. Quem semeia a semente não sabe qual
é a semente que vai germinar e que vai dar fruto, muito fruto. É por isso que o verso 6 diz: semeia sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A minha e a sua responsabilidade é semear. Eu nunca sei dos resultados. E eu, num treinamento que participei na Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, há muitos anos atrás, lá em São Paulo, logo após o meu encontro com Deus, que mudou a minha vida, eu me dispus a ser treinado para compartilhar a minha fé com outros. E uma das coisas que aprendemos é que a minha responsabilidade é compartilhar Cristo com outros e deixar os resultados com Deus. Eu não sei qual semente que foi plantada prosperou. Algumas nós temos contatos. Eu sei de pessoas que estão próximas de mim, que se converteram realmente. Outras eu nunca vou saber, só Deus sabe, porque nunca mais tive delas notícia. Muitas pessoas ouviram a palavra na rua e o nosso contato foi breve. A pessoa orou, recebeu a Cristo, pelo menos naquele momento não sabemos o resultado, não sabemos a razão pela qual ela orou, se foi para ficar livre de nós ou se foi realmente algo sincero, só Deus pode julgar isso. Quando ministramos a palavra, não sabemos exatamente como cada um vai receber a palavra, nem qual a reação dessa mesma pessoa à palavra. Quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos era um dos príncipes, e quando falamos de príncipes, nós estamos falando de principais religiosos em Israel. Ele foi procurar Jesus, está registrado em João capítulo 3, e ele foi de noite porque não queria ser visto por ninguém. E ele introduziu algumas palavras elogiosas a Jesus. Jesus foi logo cortando e entrou direto no assunto. E ele diz a partir do verso 3, o texto diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que representa nascer da água? Nascer da água é uma figura do nascimento natural. Todo feto está envolto numa bolsa de água que preserva a integridade física desse feto até que ele nasça, até que o bebê nasça. Então é necessário que alguém nasça nesse mundo primeiro. Mas Jesus disse: em verdade lhe digo, quem não nascer da água, o nascimento natural, e do Espírito, aqui é o Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Jesus explica. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então são coisas distintas, não é? E ele acrescentou: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós não sabemos quando alguém vai nascer de novo. Não sabemos quando isso acontece. Nós semeamos a palavra,
pode ser instantaneamente e pode levar algum tempo até que a ficha caia e a pessoa acorde e então entenda e tome uma decisão ou tenha convicção daquilo que ele acabou de fazer ou virá a reconhecer mais tarde. Por isso Jesus disse o vento, e o vento aqui é uma figura do Espírito de Deus. O vento sopra onde quer, ou seja, ele faz o que ele quer. Não é obra humana, não é coisa minha, não é coisa sua. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não tem explicação, você só sabe pelos resultados na vida da pessoa. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Então, Jesus deixou claro para Nicodemos que as coisas de Deus são recebidas pela fé. Não tem muita explicação, você tem que crer e você vai ver os resultados. Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós anunciamos na persuasão de que Deus vai fazer o que cabe a Ele fazer. Há pessoas pelas quais eu oro diariamente, tem uma lista enorme de pessoas que oramos 2 vezes por dia por estas pessoas, pedindo a conversão delas. São parentes, são pessoas chegadas, são pessoas, algumas temos um relacionamento próximo, outras muitas vezes, raramente as vemos e temos informações sobre elas. Mas nem por isso deixamos de orar na persuasão de que Deus pode usar qualquer pessoa, como nós oramos quando oramos pelas pessoas alvo que queremos ver alcançadas. No contexto da agricultura, Jesus explicou que ele disse, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. O que Jesus quer dizer é que essas coisas acontecem sem que o ser humano saiba como. Pode haver explicação biológica, científica, mas mesmo que hoje isso possa ser explicado assim, mesmo que hoje existe a semente geneticamente modificada, que aumenta a produção dos hortifrutis, são chamados transgênicos. Muitas frutas hoje não têm nem semente. Dificilmente você compra um limão que tem semente. E eu não sei como ele se reproduz sem semente, não sei mesmo. E devido a essa modificação genética, a própria ciência já tem constatado que estes alimentos não são necessariamente benéficos à saúde. São altamente rentáveis, porque as pragas não alcançam determinadas modificações genéticas e então, por isso, a grande quantidade que é produzida e reproduzida, mas a Bíblia é totalmente contrária a essa modificação genética. E eu não vou me deter nesses textos porque não é o meu assunto e eu não quero gastar tempo com isso. Mas é por isso também que hoje há uma grande procura por produtos orgânicos.
não só por causa dos agrotóxicos, mas também por causa das modificações genéticas. E essas coisas hoje custam mais caro, o dobro, às vezes o triplo de um produto que é modificado geneticamente. Nós temos visto também em nossos dias um evangelho modificado, com o propósito de alcançar um número maior de pessoas. E aparentemente funciona. Aparentemente funciona. No tempo do apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele afirmou, Gálatas 1, 6 a 9, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Anátema é uma palavra que significa maldito. E ele repete isso aqui, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. O apóstolo Paulo estava se referindo aos judaizantes, que queriam que aqueles que haviam se convertido a Jesus e recebido ele pela fé, estivessem guardando os ritos que os judeus guardavam, praticando a circuncisão, para que eles pudessem então vir a ser realmente salvos. Eles afirmavam e diziam que os judeus, que os convertidos deviam cumprir determinações da lei que não tinham mais aplicabilidade no contexto cristão, porque essas coisas se cumpriram totalmente em Jesus. Não vou entrar em detalhes também, porque não é o meu propósito. Mas o apóstolo Pedro afirmou, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível. Ele está se referindo a uma semente que se deteriora, comum, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então, ele está dizendo que nós fomos regenerados, não por meio de uma semente corruptível, mas através da semente incorruptível. E o que é a semente incorruptível? É a palavra de Deus. Pura e simplesmente a palavra de Deus. O apóstolo João também escreveu, 1 de João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. O que é a semente divina? É a palavra de Deus. Como é que a semente germina? Pela ação do Espírito de Deus através da sua palavra. Não foi assim que Jesus foi gerado no ventre de uma virgem? Ela concebeu de forma sobrenatural da semente de Deus, pela palavra de Deus, e a obra foi feita pelo Espírito e ela veio a se achar grávida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Nele permanece a semente divina, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não permanece em nós, tem alguma coisa errada.
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus não vive no pecado. O texto não diz que você não peca, embora o original diga exatamente isso, não peca. Só que o sentido é um verbo que não existe no português, que significa pecar continuamente, viver na prática do pecado. Por isso que é traduzido assim. Porque nele permanece a semente, esse não pode viver pecando. Fala de um pecado que é contínuo. Eu e você podemos escorregar numa casca de banana, cair e nos machucar. Podemos andar de forma negligente, cair num buraco, podemos quebrar uma perna, mas ninguém faz isso de propósito. É uma coisa louca fazer e pensar nisso, a menos que seja para aparecer, para chamar a atenção de alguém por algum motivo escuso. Mas ninguém faz isso de sã consciência e que tenha juízo no lugar. Então, o pecado é um acidente na vida de cada um de nós. E é assim que o apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, ele diz no início do capítulo 2, essas coisas escrevi a vocês para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Se, por acaso, pecarmos, o pecado não pode ser uma coisa contínua na nossa vida, não pode ser algo que eu faço consciente e propositadamente. Se alguém assim fizer, está negando a obra que Deus fez na vida dele, se fez. Jesus também afirmou em Mateus 7, 15 e 20, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo, ou seja, no inferno. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A pessoa que nasceu de novo, nasceu da semente de Deus, ela deve produzir frutos coerentes com essa semente, que é a palavra de Deus. João 5,18. 1 de João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Se nós temos uma nova natureza, nós não queremos pecar. Se pecarmos, não vamos nos sentir bem pecando. Vamos nos sentir mal no pecado, porque não faz parte da nossa natureza nova, feita em Cristo Jesus. Jesus também afirmou que o agricultor, ele disse, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Lá em Joel, capítulo 3, versículo 13, o início do verso diz assim, peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura.
É hora de colher. Apocalipse parece falar de duas colheitas. Apocalipse 14, 14 e 20. Eu disse parece. Por quê? Porque não há como afirmar. Mas o texto sugere isso. E vocês poderão tirar a própria conclusão. Apocalipse 14, 14. Diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem. Inicialmente sugere Jesus, mas não é, porque os irmãos vão ver. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, também sugere Jesus, mas não é. E na mão direita e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre o trono. Olha, um anjo nunca vai dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Isso não tem coerência, então não é Jesus. Mas o texto diz: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então paramos aqui. Aí vem a outra narrativa. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou. A autoridade sobre o fogo me sugere o inferno, né? E clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. É para onde vão o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que são seus discípulos. Chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Ao texto diz: o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Quando Jesus falou sobre o arrebatamento da igreja, em Mateus 24, 30, 31, ele fala de colheita. Ele diz, primeiro ele fala de uma tribulação que virá, e ele diz: então aparecerá no céu, verso 30, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É a manifestação de Jesus na sua segunda vinda. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse assunto é mais tratado nas epístolas também, mas aqui fala de anjos que estão colhendo. Colhendo quem? Levando para se juntar a Jesus os seus escolhidos. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a semente divina e foram transformados, são nova criação. Nós falamos de duas parábolas. E eu vou passar logo para a segunda. É a parábola do grão de mostarda. Jesus disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Então vamos ver aqui o primeiro slide, que mostra ao tamanho do grão de mostarda.
aqui é uma palma, a palma da mão de uma pessoa. E olha só que teria como, pelo menos por um instante, apagar essas luzes aqui, para ficar mais visível. Gente, tem gente acordada aí ou tá? Eu vou esperar. Vocês estão vendo aqui, ela é muito pequena mesmo. Imagine essas sementes na palma da sua mão. Vamos ver o segundo slide. Olha o tamanhozinho dela. Essa é uma semente de grão de mostarda. Vamos ver a terceira. Olha aí. Aí é também no dedo. O dedo aqui segurando a semente. Então, esse é o tamanho de uma semente do grão de mostarda. Pode acender as luzes, por favor. Jesus começou o seu ministério sozinho. Se você se lembra do que começamos a ministrar aqui no Evangelho de Marcos, você vai ver que ele começou o seu ministério sozinho, pregando o reino de Deus. Marcos 1, 14 a 15. Depois, ele chamou Simão e seu irmão André, que eram pescadores, Marcos 1, 16 a 18. Depois ele chamou Tiago e seu irmão João, Marcos 1, 19 a 20. E depois chamou Levi e Mateus, Marcos 2, 13 e 14. Mas a semente do grão de mostarda, Jesus disse, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Vamos ver então os slides 4, a sequência. Aqui, olha o tamanho. Olha a semente comparado com o tamanho da árvore. Vamos para o próximo slide. Olha só o tamanho dessa aí. Incrível. O próximo. Aqui não dá para ver muito, mas dá para ver que é uma árvore bem frondosa, né? Jesus começou o seu ministério, como nós dissemos, sozinho, pregando o Evangelho de Deus. Ele chamou Simão, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, Levi. Depois, no capítulo 3, eram 12. Lucas também menciona a mesma coisa. E no Lucas 10, Lucas 9, Jesus chama os 12 e os envia em seu nome para fazerem aquilo para o que ele os havia chamado. No capítulo 10, Jesus tem outros 70 discípulos, além dos 12. E há uma distinção entre os 12 e os 70. Em Atos 1,15, nós temos a informação de que, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, nós temos a informação de que 120 discípulos de Jesus se reuniam com os 12. E foram estes, ou talvez um número maior, que no dia de Pentecostes foram batizados no Espírito Santo. Mas, antes mesmo de Jesus subir aos céus, o apóstolo Paulo afirmou que ele foi visto ressurreto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, 6. Ele descreve quem foi que o viu primeiro e como foi isso. E no verso 6 ele diz assim, João 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, num só lugar, dos quais a maioria ainda vive, quando ele escreveu isso. Porém, alguns já dormem, alguns já tinham morrido. Em Atos 2,41, nós somos informados que quase 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes.
No capítulo 4, versículo 4, já eram quase 5.000 pessoas. E no capítulo 5, versículo 14, diz assim: aumentando sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. No capítulo 6, que é onde os diáconos têm que assumir determinadas funções que eram dos apóstolos, porque eles não davam mais conta de administrar os recursos que entravam para distribuição entre os mais necessitados. Então, diz que era uma multidão inumerável. E daí por diante não se conta mais o número dos cristãos. Mas em Atos 8, 1b e o verso 4 dizem assim: naquele dia teve início uma grande perseguição. Foi o dia em que Estevão foi apedrejado e morto. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Jesus disse: olha, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui já se cumprindo a Judéia e Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Essa foi uma das razões por que a igreja foi dispersa, para que o evangelho chegasse a outros lugares. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 13 tem início a obra missionária. O Espírito de Deus comissiona Saulo e Barnabé. Saulo tem o seu nome mudado para Paulo, e eles começam o que nós conhecemos como a obra missionária. Vamos ver aí os slides de números 7 e 8. Aqui nós temos o alcance. Aqui é onde a região da Judéia, Samaria, e a região da... Bom, aqui nós temos as regiões... Eu não vou conseguir ler e ver, e vocês também não. Mas aqui mostra as 3 viagens do apóstolo Paulo. Não vai dar para você ler a legenda, porque é bem pequeno, vocês não vão enxergar aí. Mas ele alcançou todas essas regiões aqui. Chegou à Itália e a Ásia Menor. Nós vamos ver melhor no próximo slide. Vamos ver aí. Próximo slide. Aqui fala da Etiópia, isso é o norte da África. O evangelho chegou lá, nessas regiões aqui no norte da África. Chegou aqui em toda a Judéia, Samaria, na Arábia. Aqui é a região onde tudo começou, o Éden. Temos algumas províncias romanas, a Ásia Menor, a Macedônia, a Grécia, a Itália. O evangelho também chegou aqui. O apóstolo Paulo fala até o Ilírio. Eu não tenho nada escrito aqui, eu não sei. Acho que é Ilírico, se não me engano, se referindo à Espanha. Mas hoje o evangelho tem chegado às partes mais remotas do mundo. Mas ainda há muitos povos, tribos e nações que ainda não ouviram falar de Jesus. Jesus afirmou que antes do fim, em Mateus 24, 11 a 14, ele diz: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Essa declaração de Jesus não significa que alguém vai permanecer, vai ser salvo porque vai permanecer. Mas o que o texto está dizendo, à luz do que diz a Bíblia toda, é que quem é salvo vai permanecer. A característica de uma pessoa salva é que ela permanece.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é a promessa lá de Apocalipse. Mas você não pode permanecer fiel até a morte, a menos que você tenha crido de fato, tenha se convertido de fato, tenha se tornado uma nova criação. Não há como. Jesus disse que conhece as suas ovelhas. Vamos lá, João capítulo... Eu estou terminando. Tem alguns minutos ainda, acho que. João capítulo 10, versículos 27. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. A característica da ovelha do Senhor é que ela segue Jesus. E seguir significa andar nos passos dele. Significa buscar andar como ele andou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, não sou eu que me seguro em Deus, é Deus que me segura. Se eu sou dele, eu estou nele. Não é por obras, mas é pela graça e é pela fé. E uma vez nele, sempre nele. Então, não há essa de... eu estou desviado. Bom, se você está desviado, você tem a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus. Senão você não é ovelha do Senhor Jesus. Não há como ser ovelha e permanecer fora do rebanho. Não há como ser ovelha e não permanecer unido ao corpo de Cristo. Então ele disse: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. O texto nos dá a entender que o evangelho tem que ser pregado a todos. Não diz que todos vão crer, mas que tem que ser pregado a todos, tem. Todos têm e devem ter a oportunidade de ouvir. E Jesus diz ainda: e com muitas parábolas semelhantes Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E sem parábolas, concluindo, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Eu tenho que voltar aqui ao que vimos no início desse capítulo. Depois de contar a parábola do semeador, Jesus foi inquirido sobre a razão pela qual ele falava sempre por meio de parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Parece uma seleção que não parece justa, não é? Aparentemente, se nós simplesmente ficássemos com o que foi dito até aqui. E ele continua dizendo algo que vai parecer injusto ainda. Pois ao que tem,
mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Como uma pessoa se torna endurecida? Pelo pecado. Ouviram com os ouvidos tapados. Ouvem, mas não estão ouvindo. A palavra não entra. E fecharam os olhos. Por quê? Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam, por mim, curados. O que o texto está dizendo é que Deus não se revela a quem não está afim de ter a sua vida mudada. É que Deus não dá o seu conhecimento para quem não tem o mínimo interesse nele. Ele se revela aos poucos que se dispõem a ouvi-lo. E por isso ele falava em particular aos seus discípulos, que eram poucos naquela ocasião, comparado com a multidão enorme para quem ele falava por meio de parábolas. E o propósito é que eles não entendessem mesmo, porque só ia entender quem viesse em busca do entendimento. Isso implicaria em buscar Jesus e perguntar para ele, como se perguntar, explica, nós não entendemos, mas queremos entender. Então Jesus continuou dizendo: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Por isso, Jesus usou repetidas vezes a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, vai continuar sem ouvir.